Um feliz sábado, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos mais uma vez juntos para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Que Deus continue te abençoando sempre, abençoando tua casa, tua vida, tua família, os teus sonhos, os teus projetos, o teu trabalho, a tua saúde. Deus é fiel, é o título da lição de número 12, a 12ª lição do trimestre. E para nós iniciarmos, gostaríamos de apresentar o texto que ele é norteador do estudo dessa semana, que se encontra em Josué, capítulo 21, verso 45, que diz o seguinte: nenhuma palavra do bem que o Senhor falou à casa de Israel falhou. Tudo estava cumprido. Olha que coisa maravilhosa. Aqui fala de um Deus fiel, de um Deus que cumpre aquilo que prometeu. Já imaginou? A Bíblia tem mais de 2.000 promessas, quase 3.000 promessas para nós, seres humanos. E quem determinou e quem concedeu essas promessas e quem outorgou essas promessas é um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus que honra o seu compromisso com os seus filhos. Meus queridos, é importante a gente estudar neste sábado maravilhoso que Josué, naquele contexto, já estava um homem velho, um homem já avançado em idade, e ainda havia territórios que o povo precisava conquistar para consolidar a posse em Canaã. E Josué, ele reuniu todos os líderes do povo para incentivá-los a continuar lutando pela conquista da qual Deus determinara que eles deveriam consolidar essa conquista, consolidar a expansão de seu território. E a capacidade de alcançar a vitória não estava neles, mas estava num Deus que no passado já havia honrado o seu compromisso para com o seu povo. Então, Josué, os lembrou da fidelidade de Deus, da fidelidade que Deus já havia demonstrado e garantia que Deus continuaria fiel a eles. Mas ele também lhes apresentou os perigos. E que perigos eram esses? Na realidade, havia apenas um perigo, o mesmo perigo que nós devemos enfrentar, é parar de ser fiel a Deus, parar de retribuir a fidelidade a Deus e parar de confiar em Deus. Esse é o maior perigo que nós temos, certo? Parar de ser fiel a Deus, parar de retribuir a fidelidade a Deus e parar e a gente não confiar no Deus que tem conduzido a nossa história, porque Deus é fiel. Então, a lição está dividida em 5 tópicos: a fidelidade de Deus, o que Deus fez e o que ele fará, porque é importante, Deus fez, ele faz e ele fará. Terceiro, o prêmio da lealdade. Quarto, o que devemos fazer, e, por fim, a punição para a infidelidade. Então, por não, meus queridos, vamos aqui continuar no nosso estudo apresentando o primeiro tópico, a fidelidade de Deus. E Josué 21, 45 nos traz a seguinte reflexão: não falhou uma palavra de todas as boas promessas que Jeová havia feito à casa de Israel. Tudo estava cumprido. Quando eu digo tudo, tudo é tudo. Não é algumas coisas se cumpriram, mas tudo se cumpriu conforme Deus determinara. Olha que coisa maravilhosa. Deus determinou. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. E Deus deu a Israel toda a terra e entregou em suas mãos todos os seus inimigos. E então estava acabado. Que Deus maravilhoso é esse? O nosso Deus nunca falhou. Quem ganhou não foi o povo, foi Deus quem determinou a vitória. A vitória era de Deus para o povo. O uso repetido da palavra todos reforça a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, todas as suas promessas. Eles podiam, e é importante registrar que eles podiam habitar na terra porque Deus a possuía por eles, determinou que aquela terra era deles, deu as condições para que eles pudessem obter a vitória. Eles podiam ter certeza de que poderiam terminar de expulsar os cananeus e todos os povos inimigos que ainda habitavam a terra onde Deus havia cumprido as suas promessas. E ele continuaria a cumpri-la no futuro. O que é importante é que Deus ele determinou a vitória no presente, mas ele determina a vitória no futuro. Então, o Deus que deu a vitória no passado, ele dá a vitória no presente e
vitórias maiores e melhores também no futuro. E é interessante e importante nós registrarmos que tudo isso tem um impacto positivo na vida de cada ser humano, como teve no povo de Deus no passado. Deus permaneceu fiel, Deus permanece fiel, Deus permanecerá fiel. Nosso Deus nunca falhou, as suas promessas estão de pé. Ele prometeu que nos salvará e nos dará uma terra como herança depois de uma longa jornada de pecado na história desse mundo. E eu creio que o nosso Deus nunca falhou e Deus já determinou a nossa vitória. O que Deus fez e o que ele fará é o segundo tópico. Em Josué, capítulo 23, versículo 3, diz o seguinte: e vocês viram tudo o que o Senhor, vosso Deus, fez essas nações por vossa causa, pois é o Senhor, o seu Deus, que lutou por você. Em todas as lutas, em todas as batalhas, meus queridos, não tente vencer sozinho, não tente fazer aquilo que não compete a você. Entrega tua vida nas mãos de Deus e ele tudo fará o que a Bíblia diz. Deus está dizendo aqui, pois o Senhor, seu Deus, lutou por você. E eu digo, ele lutou, ele luta e ele lutará por você. Tome posse dessa promessa, tome posse da vitória. Ou seja, o que nós poderíamos aqui conduzir o nosso estudo. Em seu discurso aos anciões, Josué começa dizendo a eles o que Deus já havia feito e o que ainda estava por fazer pelo seu povo. Ele lutou contra as nações, ele dividiu a terra entre as tribos, vai expulsar as nações que ainda restam. Que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso. A luta, a batalha não é minha, não é tua. A luta e a batalha pertencem ao único, que é o nosso Deus. E Deus, o nosso Deus nunca falhou, as promessas deles estão de pé. Tudo isso por quê? O que já havia feito e o que ainda estava por vir, estava sujeito a apenas uma condição por parte de Israel. Eu coloco aqui duas condições. A primeira condição é a obediência a Deus. Primeira coisa, obediência a Deus. A segunda, confiar em Deus. A gente precisa ser obediente e confiar em Deus, porque a vitória já está determinada sobre nossa vida. Deus nos predestinou para a vitória e não para a derrota. Aí a gente tem que tomar posse daquilo que Deus nos deu. A história de Israel é uma lição para todos nós no tempo presente. Deus já venceu o pecado e nos tem dado a certeza e a segurança da salvação, graças ao sacrifício que Jesus fez por nós. Eu gostaria de abrir aqui a minha Bíblia, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte... Esse livro maravilhoso. Próximo trimestre, Colossenses e Filipenses serão os livros a serem estudados na lição da Escola Sabatina. Aguarde, próximo ano, 2026, começaremos com Colossenses e Filipenses, duas epístolas de Paulo. Mas diz aqui o seguinte, capítulo 2, verso 15. Diz aqui o seguinte: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Louvado seja Deus. O Senhor triunfou na cruz do Calvário. Sabe por quê? Para nos dar a vitória, para nos dar a certeza e a convicção de que nós já alcançamos. Cabe a nós continuarmos a batalha e confiar no Espírito Santo que o Senhor concedeu para viver uma vida triunfante de obediência e de confiança no Deus que nunca falhou, um Deus que nunca falha, um Deus que nunca nos faltará. E a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Olha que coisa bacana, né? No Salmo 23, versículo 1. O terceiro tópico da lição, o prêmio de fidelidade. Em Josué, capítulo 23, versículo 10, um de vocês perseguirá 1000, pois é o Senhor teu Deus que luta por ti, com ele, como ele te disse. Olha aqui no versículo 10. Vou repetir. Um de vocês perseguirá 1000, pois é o Senhor teu Deus que luta por ti, como ele te disse. Seja qual for a luta, seja qual for a adversidade, seja qual for o problema, o Senhor luta por mim, o Senhor luta por você. Nós nunca estamos sozinhos. O prêmio pela fidelidade de Israel seria a vitória completa e absoluta sobre todos os seus inimigos.
No contexto da conquista de Canaã, a fidelidade, a obediência, a confiança em Deus precisava se manifestar de três maneiras concretas. Primeiro, Josué 23:7, não casar com os habitantes de outras nações. Era proibido o julgo desigual em decorrência de que eles poderiam se contaminar com os ídolos, com os costumes e com a cultura daquele povo. Era a primeira coisa. Segunda coisa, não mencionar o nome de deuses, dos deuses deles. Terceira, não adorar os seus deuses. Em outras palavras, a comunhão com Deus levaria eles não se colocar em um julgo desigual e a não terem outros deuses diante deles e não adorá-los acima de tudo. Então, portanto, é preciso entender o seguinte, que eles precisavam manter a pureza espiritual, a comunhão necessária para que não pudesse trazer para o arraial dos santos o pecado de outras nações. Ou seja, se eles se casassem com os habitantes daquelas nações, começariam a falhar sobre seus deuses, a falar sobre seus deuses, e acabaria adorando esses deuses, se contaminando com esses deuses. Assim, dessa maneira foi que começou a apostasia de Salomão. Portanto, os cristãos são aconselhados a seguir as mesmas recomendações e a não se casar com descrentes, não se pôr a um julgo desigual, conforme nos relata ali em Colossenses capítulo 2, perdão, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15. Eu gostaria de ler com vocês aqui 2 Coríntios, no capítulo 6. Notai bem o que nos diz a palavra do Senhor. Capítulo 6, verso 14 e 15. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o descrente? Que ligação é entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus, do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei com eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui ele faz uma menção ali a 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, capítulo 6, versículo 19, Levítico 26, versículo 12, e Ezequiel, capítulo 37, versículo 27, e anuência também aqui com o capítulo 23, versículo 7, do livro do livro de José, esse livro maravilhoso. Já está dando saudade, né, desse livro, que tanta coisa boa nós aprendemos. Então, portanto, os cristãos são aconselhados a seguir as mesmas recomendações em não casar com os descrentes, não se pôr em julgo desigual. Agora, nós vamos agora mais um tópico da lição, o quarto tópico da lição, o que devemos fazer. Em Josué, capítulo 23, versículo 11, diz o seguinte: faz, portanto, tudo o que estiver a teu alcance, para amar o Senhor teu Deus. Olha que coisa linda. Faz tudo o que tiver a teu alcance, para amar o Senhor teu Deus. Podemos dizer, sem dúvida, que o ponto principal do discurso de Josué está no versículo 11. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando nós amamos a Deus, nós confiamos nele, nós obedecemos a ele, nós somos fiéis a ele. Israel devia demonstrar seu amor, não amando outros deuses, nem se envolvendo com outras nações que não tinham nada. Era Israel quem deveria levar a salvação para Israel, e não a condenação vir do lado contrário para o povo de Israel. Além disso, é importante ressaltar que Josué propõe um incentivo para nutrir esse amor que implicava em fidelidade a Deus. Hoje nós temos um incentivo ainda maior, né, que foi o exemplo de Jesus, o exemplo que Jesus nos deixou, o verdadeiro Josué nos deixou como antetipo daquele Josué do Antigo Testamento. Deus deseja entrar em um relacionamento íntimo com cada um de nós, né? E esse relacionamento íntimo que Deus deseja ter com o ser humano, com a humanidade, com cada um de nós em particular, revela o seu amor altruísta para conosco, uma cumplicidade entre nós e Deus. E assim, meus queridos, consequentemente, o amor deles por todos constitui a estrutura
para a manifestação do nosso amor voluntário e mútuo. Então, é esse amor de Deus que vai fazer com que a gente compreenda, entenda e manifeste em nossa vida um amor também imensurável por esse Deus. E agora o último tópico da lição, o castigo à infidelidade. Capítulo 23, versículo 15, diz assim a Bíblia Sagrada: mas assim, como toda palavra boa que o Senhor teu Deus te falou veio sobre ti, assim o Senhor trará sobre ti toda palavra má, até para te destruir da terra boa que o Senhor teu Deus te deu. Aqui, meus queridos, está exatamente, Deus não quer castigar ninguém. O problema é que o homem se afasta de Deus e ele vai sofrer as consequências e o castigo pela infidelidade a Deus. E é importante ressaltar que Josué, já ali cansado, entrando nos últimos capítulos do livro, nas palavras finais de Josué, ele encerra seu discurso com palavras duras de advertência sobre as consequências da desobediência a Deus, né? E que essa desobediência traria como consequência sofrer a consequência natural da infidelidade, que é a ira de Deus. E assim, poderíamos ressaltar como as promessas do Senhor foram fielmente cumpridas sobre a bênção sobre Israel, as maldições de aliança também se cumpririam se os israelitas quebrassem o que aconteceu com os inimigos, o que aconteceu com muitos que pereceram no deserto, aconteceriam também com eles. Então, o que é que nós podemos ressaltar? O mesmo amor que levou Deus a dar seu Filho por nós é aquele que se manifesta em raiva contra aqueles que teimosamente se apegam ao pecado. Então, a consequência natural do pecado é sofrer exatamente aquilo que é o mais estranho ato de Deus, que é a destruição. Mas isso exatamente, é conduzido em decorrência da desobediência, da falta de comunhão, da falta de fidelidade, da falta de compromisso, da falta de obediência, da falta de compreensão do verdadeiro plano de Deus para a humanidade. Meus queridos, Israel falhou, Israel sofreu a mais dura punição. Hoje temos a oportunidade de escrever uma história diferente, reescrever a história que Israel no passado ela estragou, permanecer fiel a Deus, permanecer no seu amor, com compromisso com Ele, sendo fiel a esse Deus maravilhoso. E é interessante que no livro Mensagem aos Jovens, na página 291, Ellen White diz o seguinte: toda a sua fidelidade, paz, alegria e sucesso nesta vida depende de uma fé genuína e confiável em Deus. Essa fé inspirará verdadeira obediência aos mandamentos de Deus. Seu conhecimento e fé em Deus são o maior obstáculo. Seu conhecimento e fé em Deus são o maior obstáculo contra toda ação maligna e o motivo de todo bem. Olha bem, quando nós somos fiéis, nós vamos neutralizar os dardos inflamados do inimigo. E a serva do Senhor continua dizendo: acredita em Jesus como aquele que perdoa seus pecados, que quer que você seja feliz, independente de qualquer coisa. Seja feliz nas mansões celestiais, porque ele foi preparar um lugar para mim e para você. Ele quer que você, e eu acrescento, ele quer que eu e você vivamos a presença dele, que eles têm vida eterna e uma coroa de glória para dar ao ser humano. A coroa de glória desse mundo é passageira. A coroa de glória, já teve campeão olímpico vendendo sua medalha, vendendo até para sobreviver. Os campeões olímpicos no passado, eles recebiam uma folha perecível, galhos de oliveira que eram colocados perecível, porque tudo nesse mundo é passageiro. Mas o que Deus tem para mim e para você é eterno. Sejamos fiéis a Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, diz a Bíblia, e o mais ele fará. Que Deus te abençoe, meu querido amigo, minha querida amiga, que esse estudo possa erguer a tua vida, fazer com que você se levante, erga os seus olhos e permaneça fiel e obediente ao Senhor e confiante nas suas promessas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nesse momento,
gostaria de convidar você para nós fazermos uma oração ao nosso Deus. Vem comigo. Amado Deus, querido Pai, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, porque de uma maneira especial, de uma maneira extraordinária, tu tens cuidado do teu povo ao longo da história. A tua fidelidade, a tua bondade não tem limite para com o ser humano. Para tanto, Senhor, que nós possamos compreender isso, que busquemos em nossa vida sermos fiéis, obedientes e confiantes no Deus que conduziu o seu povo no passado, que nos conduz no presente e que conduzirá o povo certamente no futuro para Canaã celestial. Abençoe os teus filhos que nos acompanharam neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, muito obrigado por nos acompanhar. Deus abençoe a cada um de nós e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Não se esqueça, dê um like, compartilhe o canal. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Um feliz sábado e até lá.